quero saudar os amados irmãos com a bendita paz do Senhor nestes dias. Como sempre fazemos referência, que os irmãos estão do outro lado da tela, na televisão e acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pela mídia estes estudos e as pregações que são feitas. Queremos saudar a todos os irmãos com a bendita e gloriosa paz do Senhor e para darmos início à continuação deste estudo, porque na outra semana estivemos falando sobre a fé como substância divina, como a semente de Deus no coração do homem, que lhe capacita a crer no Senhor, a crer em Deus para a sua salvação. Hoje iremos abordar outro assunto sobre a fé e por isso queremos dirigir uma palavra de oração. Senhor, estamos diante de Ti neste dia e nesta oportunidade e neste privilégio também que nos concedes de podermos, Senhor, nos debruçar sobre a Tua palavra, que mais uma vez Tu possas confirmá-la nos nossos corações, nas nossas mentes e mais uma vez, Senhor, ela volte para Ti produzindo fruto, para a glória do Teu nome e para a edificação, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo. Assim nós oramos, Pai, para que nos capacites na transmissão desta mensagem e que ela venha, Pai, para glorificar o Teu nome. Assim oramos, pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu estava dizendo, hoje estaremos falando da fé, mas como dom do Espírito Santo. Eu faço uma referência só, já falei, mas faço outra vez essa referência, que nós estivemos abordando a fé como uma substância divina que capacita o homem a crer no Senhor para a salvação. Hoje nós iremos abordar a questão da fé como o dom do Espírito Santo. E para isso dizer que dom, pois que para percebermos a fé como dom, precisamos de falar um pouco sobre dom. E na Bíblia, este assunto ou esta palavra vem cerca de 30 vezes em toda a Bíblia. 3 vezes no Velho Testamento, as quais passagens eu terei muito prazer de as ler, para nós percebermos que a questão neotestamentária do dom já é algo previsto, já é algo que podemos entender como Deus revela isso no próprio Velho Testamento. Então, gostaria de ler as 3 passagens velho-testamentárias ou do Antigo Testamento que falam acerca de dom. E nós temos isso em Deuteronômio, capítulo 16, quando Deus pede ao povo que traga as suas ofertas para aquelas diferentes festas que os hebreus tinham. Deus está pedindo a eles para trazerem as suas ofertas, e aqui era para a festa dos tabernáculos. E uma das palavras que Deus diz ao povo, ou que era para ser dita ao povo, está em Deuteronômio, no capítulo 16, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Eu gostaria, ou preciso, chamar a atenção a esta passagem, nestas 2 formas como a palavra de Deus revela o que as pessoas trariam, o que o povo traria, porque lhes tinha sido dado. E este pensamento nos vai levar a uma melhor compreensão quando nós estivermos a falar dos dons do Espírito Santo e a manifestação desses dons no Novo Testamento. Eu vou repetir o versículo e vou dar ênfase às frases que falam ou que mostram essa situação. Cada um conforme ao dom da sua mão. Isto, Deus está se referindo ao que eles deveriam trazer. Portanto, era a manifestação do povo. Quando o povo se manifestava, trazendo o que tinha
para ofertar ao Senhor. Era a manifestação do povo. Mas o versículo diz ainda, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Então há uma manifestação, mas há um dom também. A palavra de Deus diz que o dom que tiver na sua mão, essa é, eu repito, a manifestação do povo. Mas a Bíblia também fala que o povo dava o que Deus lhe deu. O povo só tinha para dar, e devia reconhecer isso, deveria entender isso, que eles tinham para dar porque Deus lhes concedia. Por isso está escrito, a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. A segunda passagem das 3 do Antigo Testamento é Eclesiastes 3:13. Capítulo 3, verso 13 de Eclesiastes. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. E a terceira vez é ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 19, que a palavra de Deus diz, e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Amados, para podermos entender o dom da fé, nós, na verdade, precisamos entender os dons. Precisamos perceber, biblicamente, precisamos perceber o que é que Deus está falando sobre dons na sua palavra. Já vimos que 3 vezes no Velho Testamento, as outras 27 vezes estão no Novo Testamento e têm várias aplicações e vários objetivos quando a Bíblia fala e narra sobre dons. Para percebermos o dom da fé, portanto, percebemos que temos que entender acerca dos dons de uma forma mais ampliada e depois iremos fazê-lo de forma mais restrita acerca do dom da fé ou os dons do Espírito Santo, onde o dom da fé está posicionado. No Novo Testamento, o dom tem várias aplicações. Nós vemos no Novo Testamento o dom a ser mencionado, ou a palavra dom a ser mencionada. Jesus, em João capítulo 4, quando ele está com a mulher samaritana, no versículo 10 de João capítulo 4, Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, Jesus está falando dele. Jesus está falando dele próprio como um dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui a palavra dom refere-se à pessoa de Jesus e refere-se à pessoa de Jesus porque temos aquele versículo, o versículo mais conhecido e o versículo que é a base da nossa crença, da salvação e na obra de Jesus Cristo, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando Jesus está dizendo à mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus e refere-se a ele, com certeza entendemos perfeitamente que ele é o dom de Deus, ele é a dádiva de Deus para a humanidade. Pedro fala do Espírito Santo que fora profetizado por Joel como um dom. Está escrito em Atos, capítulo 2, verso 38. Ele diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo que o Espírito Santo dado à igreja, o Espírito Santo dado por Deus ao seu povo, à igreja, é uma dádiva, é um dom. Paulo fala dos dons do Espírito Santo e conhecemos a célebre passagem de 1 Coríntios capítulo 12,
do verso 4 até o verso 10, é desta porção das Escrituras, é nesta porção das Escrituras, onde com certeza o dom da fé está incluído, e é aqui que nós iremos debruçar o maior tempo do estudo bíblico, da mensagem de hoje. Mas em todas as referências se reveste do mesmo princípio. Dom é uma dádiva. Vem enquanto esperamos, e estou lembrado de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o povo, reunido naquele lugar, no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo, enquanto esperamos, mas sem esperarmos. Significa que nós estamos esperando que a dádiva de Deus, que a graça de Deus virá sobre nós, e naquele momento, eu refiro a Atos capítulo 2, naquele momento eles não sabiam em que hora e em que tempo isso iria acontecer. O dom do Espírito Santo que Pedro está falando, que Jesus disse, vocês esperem em Jerusalém, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles esperavam, mas eles não esperavam quando iria acontecer. Não sabiam quando é que iria acontecer isso. Eu já estou querendo mencionar algo acerca da manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, nós temos os dons do Espírito Santo, que são dádivas do Espírito Santo, pelas quais Deus manifesta o seu poder, estou a falar de definição de dons, pelo qual Deus manifesta o seu poder, transmitindo uma resposta miraculosa, transformando pessoas, mentes, corpos, restaurando corpos e circunstâncias de forma extraordinária. Estou a falar do dom em geral. Eu poderia dar um testemunho, e vou dá-lo, um testemunho que aconteceu há algum tempo atrás em Nampula. Nós estávamos num bairro a inaugurar um templo, no bairro de Moala, a inaugurar um templo, quando, no final de transmitirmos a mensagem daquele dia, nós fizemos um apelo para que as pessoas viessem à frente e pedimos que as pessoas viessem com suas necessidades, viessem com assuntos seus, dos quais gostariam que fosse feita uma oração para que Deus pudesse operar. E entre as pessoas que vieram à frente veio uma senhora que há muitos anos não concebia, não dava à luz, há muitos anos. E ela estava lá, veio à frente e oramos. Quando terminamos de orar, a inauguração foi feita do templo, e passado muito tempo depois, eu estou falando quase um ano depois, estando em Nampula, em outra ocasião, estando em Nampula, a esposa do pastor veio ter conosco e nos fez lembrar de uma irmã, que nós não nos lembrávamos já, de uma irmã que dentre as pessoas que vieram à frente para receber a oração, estava uma irmã chamada tal, que não concebia há muitos anos e que depois da oração ela concebeu. Passado 9 meses ela teve o seu filho. E eu fiquei lembrado dessa inauguração, lembrado desse culto, mas sem ter percebido. Depois, quando a irmã fala, quando a esposa do pastor fala comigo, sem ter percebido o que de especial tinha acontecido, seja comigo, seja no ambiente em que nós estávamos, para que aquela irmã tivesse sido curada, ou tivesse sido liberta do problema que tinha, e a madre dela fosse aberta e ela concebesse, e tivesse uma criança, tivesse um filho. Mas Deus operou esse milagre. Louvado seja o seu nome. E sempre que penso como Deus opera, não só nesse dia e nesse lugar, mas em outros dias, em outros lugares, com outras pessoas, como Deus tem operado,
nós temos que refletir e pensar seriamente como é que Deus opera quando nós tratamos dos dons do Espírito Santo. Isso aconteceu, eu louvo ao Senhor porque isso aconteceu. E quando estamos a falar da manifestação dos dons do Espírito Santo, nós estamos em segundo que Paulo narra em 1 Coríntios capítulo 12, e eu gostaria muito de chamar a vossa atenção a esta passagem. Por quê? Porque Paulo, quando fala para Timóteo, o seu filho na fé, que era pastor em Éfeso, ele fala acerca de dons também, ou acerca do dom também. Está escrito em 1 Timóteo 4,14. Depois iremos à passagem de 1 Coríntios capítulo 12. Mas antes, precisamos de ver o que Paulo está falando a Timóteo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 14, ele diz assim: não desprezes o dom que há, ou que existe, ou que está presente em ti, o qual te foi dado. Eu gostaria que os irmãos na vossa Bíblia sublinhassem a palavra dado. Qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não desprezes o dom que existe em ti e que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no verso 6, Paulo diz: por cujo motivo te lembro que despertes. No primeiro versículo que nós lemos, Paulo está a dizer: não desprezes o que está em ti, o dom que está em ti. Neste versículo de 2 Timóteo 1,6, Paulo está dizendo: eu quero que despertes o dom. Esta ênfase despertes significa que o dom estava lá, com certeza adormecido, por qualquer negligência, por qualquer distração de Timóteo. Mas Paulo está dizendo: o dom está aí, o dom reside aí, o dom está presente aí. Quero que tu o despertes. O dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu quero entender que Paulo está falando do mesmo assunto. Tanto o dom que está em Timóteo pela imposição, por profecia e imposição do presbitério, como o dom que está em Timóteo pela imposição das suas mãos, que ele estava se referindo ao mesmo dom, e também não faz muita importância se era um dom, se eram dois dons, se eram duas ou mais manifestações. Gostaria de, dentro desta passagem de Timóteo, considerar 3 questões. A primeira questão é que o dom chegou a Timóteo por profecia, por imposição de mãos, seja do presbitério, seja do apóstolo Paulo. Chegou a Timóteo. E o dom estava em Timóteo, o dom estava presente. Paulo, na verdade, está baseando esse facto em doutrinas. E ele está falando de doutrinas, porque até a imposição de mãos é uma doutrina. Imposição de mãos. O escritor Hebreus fala sobre isso. São doutrinas rudimentares da nossa fé, mas são fundamentos, que normalmente acontecem na igreja sem grande espetáculo, pois muitos fazem da imposição de mãos um método. Muitos fazem da imposição, eu estou a falar da imposição de mãos porque eu estou querendo ligar a imposição de mãos com o dom que Timóteo tinha, e vamos perceber isso. Muitos fazem da imposição de mãos um método para qualquer coisa acontecer, e outros sem a qual nada acontece. Se não houver imposição de mãos, nada vai acontecer. Pelo contrário, Paulo exorta Timóteo para ter cuidado em quem impõe as mãos. Ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não é o dom do Espírito Santo, não é a questão da manifestação do dom em quem quer que seja, não é uma doutrina que seja por imposição de mãos. Pode ser de uma ou outra maneira. Paulo fala aqui de imposição de mãos,
mas Paulo fala também de profecia, algo que foi predito acerca de alguém que iria receber o dom de Deus. Mas não é acerca disso ainda que nos importa enfatizar aqui. Hebreus alerta sobre isso. Hebreus diz, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O escritor aos Hebreus está dizendo que a questão de impor as mãos, eu digo mais uma vez, eu falo sobre a questão de impor as mãos porque estou falando de dons, estou falando de manifestações do Espírito Santo de Deus, e é importante nós sabermos quando o Espírito de Deus deseja agir, independentemente que se imponha mãos sobre alguém, o que tem sido visto já até vulgarizada a questão da imposição de mãos, eu estou dizendo que isso é um rudimento de doutrina, e estou dizendo que precisa haver cuidado também. Paulo exorta a Timóteo para que ele tenha cuidado com a imposição de mãos, mas eu quero chegar mais além para dizer que a manifestação do dom não é obrigatoriamente, não aparece como doutrinariamente ligado à questão de se impor as mãos. A perfeição que Hebreus fala no versículo 1 do capítulo 6, prossigamos até à perfeição. Essa perfeição esperada é o zelo de servir ao Senhor, produzir coisas que pertencem à salvação, deixar a indolência, imitar a fé dos que com paciência herdam as promessas. Isso sim é caminhar para a perfeição. A segunda questão, o dom estava residindo em Timóteo. Essa é a segunda questão que eu gostaria de falar neste momento. É que o dom estava residindo em Timóteo e este deveria despertá-lo. Paulo não diz em nenhuma destas passagens qual era o dom. Poderia ser uma graça especial da parte de Deus que Timóteo possuía para pregar a palavra com autoridade, para convencer os homens à sã doutrina. Nós vemos que Timóteo, neste caso, ele era pastor em Éfeso, e esta questão do pastorado, do apostolado, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre na igreja, tem a ver também com manifestações e dádivas de Jesus para a sua igreja. Possivelmente, Paulo está se referindo a essa graça que Paulo tinha de pastorear, de ensinar, de exortar, de pregar a palavra, de fazer uma obra a qual Paulo também exorta para que ele faça uma obra de um verdadeiro evangelista, e evangelista, na verdade, é uma graça de Deus dada em pessoas, em homens, para a sua igreja. É também, na extensão da palavra, ela é também um dom, é uma graça de Deus. Pode ser que Paulo estava referindo-se a Timóteo acerca dessa graça que ele tinha para pregar o evangelho e para pastorear a igreja em Éfeso. Poderia ser uma graça especial de Deus que Timóteo possuía. A terceira questão é que poderíamos considerar que Timóteo possuía 2 dons, ou era mesmo que Paulo menciona 2 vezes. Um que veio a ele por profecia e imposição das mãos e outro pelas mãos de Paulo, fosse qual fosse. É importante perceber que esse dom residia em Timóteo. A imposição das mãos, como eu já falei, é uma doutrina, mas é rudimentar. Não existe respaldo bíblico para sairmos por aí como modelo de rotina ministerial, distribuindo dons e graças à torto e à direito, seja com imposição de mãos, seja por outra forma qualquer. Eu creio que neste ponto nós poderíamos fazer um fecho nesta primeira parte do estudo sobre o dom de fé, porque ficou, ou creio ter ficado claro, a questão de Timóteo, esta relação
de Timóteo ter um dom por imposição de mãos, por profecia por imposição de mãos, para que os irmãos possam refletir sobre esse assunto. E depois nós continuaremos na segunda parte deste estudo, já falando sobre a manifestação e a utilidade dos dons do Espírito Santo, que é um assunto muito importante, onde nós colocaremos no final, depois, a questão do dom da fé. Podemos orar então para finalizar. Senhor, te agradecemos este momento na tua presença e o privilégio que nos dás de podermos estudar tua palavra. Senhor, que o teu Espírito possa abrir as nossas mentes e que a tua palavra possa produzir fruto para a glória do teu nome, Senhor, para aquilo que ela é útil nas nossas vidas. Senhor, nós oramos e te agradecemos no bendito e glorioso nome de Jesus. Amém.